galera, tamo junto, você vai me acompanhar aqui na minha tela, a gente vai trabalhar hoje simplesmente um conteúdo super famoso em ecologia, que é cadeia alimentar. Então vamos deixar de papo, vamos partir para cima para a gente entender esse assunto agora. Bem galera, então, esse famoso conteúdo de cadeia alimentar, ele é conhecido na verdade como um assunto em torno do fluxo de energia, né, no meio ambiente. A gente vai tratar aqui como é que a energia vai se transformando e vai, portanto, passando de um indivíduo para outro dentro da cadeia alimentar. E aí, o primeiro passo que eu quero fazer com você dentro desse assunto é discutir alguns conceitos muito valiosos dentro desse conteúdo. E aqui, oportunamente, já vamos falar de autotrofismo, tá bom? Então, o que é ser autotrófico? Ah, Landes, eu sei. Ser autotrófico é produzir o próprio alimento. Beleza, isso realmente é um assunto, é uma explicação correta, tá tudo certinho. Mas a gente precisa amadurecer um pouco mais essa linguagem. Vamos nessa? Olha só, na verdade, a capacidade de produzir o próprio alimento nada mais é do que a capacidade de converter carbono inorgânico em carbono orgânico. Indivíduos capazes de converter CO2 em matéria orgânica é que são, portanto, autotróficos. Então, existe essa percepção química no processo que eu quero que você se atente. Então, nós entendemos que reações de conversão do inorgânico em orgânico são reações endotérmicas, como, por exemplo, a fotossíntese, tá? São reações que estão convertendo, portanto, reagentes que têm menor nível de energia em produtos que têm maior nível de energia. Então, os autotróficos na natureza são as plantas, são as algas, são as cianobactérias, que são aquelas bactérias que fazem a mesma fotossíntese que a planta faz, o mesmo tipo de fotossíntese. E existem bactérias fotossintetizantes, tá? Que são capazes de fazer uma fotossíntese anaeróbia. Então eu quero agora te chamar a atenção para os modelos químicos, né? Para os exemplos de reações autotróficas. Porque como nós vamos falar de cadeia alimentar, eu tenho que tratar com você sobre as habilidades energéticas dos produtores, né? Como é que o metabolismo energético de produtores funciona. Então vamos nessa aqui, vamos falar um pouco dessas reações. Então, a fotossíntese aeróbia é a mais conhecida, que vocês realmente lembram muito bem, mas existe também a fotossíntese anaeróbia e existe ainda a quimiossíntese, tá? Então não vamos esquecer isso não. Landes, me lembra aí como é essa fotossíntese aeróbia que eu não estou lembrando. Então vamos nessa. A fotossíntese aeróbia é aquela reação de 6 gás carbônicos mais 12 moléculas de água, formando o quê? Glicose, gás, oxigênio e água. Essa reação é bem conhecida. Perceba que, mais uma vez, estamos vendo o quê? A conversão do gás carbônico em glicose. Para isso é necessário energia. E essa energia, neste caso, vem da luz, da energia luminosa. Por isso é uma fotossíntese. Vamos nessa? Quem faz isso? Bem, quem faz isso são as plantas, as algas e as cianobactérias. Esses 3 grupos de organismos realizam exatamente este processo que você está vendo aí. Mas existem organismos também, outros, capazes de fazer, por exemplo, uma fotossíntese anaeróbia. Como essa fotossíntese? É o gás carbônico reagindo com H2S. Ó, a fonte de hidrogênio está relacionada ao enxofre, mas acaba produzindo no final glicose também, gás de enxofre, veja, e água. Percebe que, mais uma vez, o gás carbônico está sendo convertido em glicose. Nessa reação, luz também vai ser utilizada para converter o CO2 em matéria orgânica. Por isso, é fotossíntese. Agora, vamos ali para a última reação? Vamos ver ali comigo? Olha aqui minha síntese. Eu coloquei gás carbônico com água, formando glicose, oxigênio e água. Aí você pode falar assim, mas Landes, isso não é a fotossíntese? Agora buguei agora. É a mesma reação da fotossíntese aeróbia. Calma. Existe uma diferença aqui. A fonte de energia para esta conversão. Entendeu? É exatamente
da onde vem a energia para converter o gás carbônico em glicose, que a gente vai, portanto, ter a conclusão aqui de que se essa reação, portanto, é fotossintética ou é quimiosintética. Então, neste caso aqui, o último que nós estamos vendo agora, perceba a reação que eu vou colocar para você baseada em nitrogênio. Se liga ali embaixo, se liga, ó. O N2 reage com O2, formando NO3 e o quê? E energia. Esta energia química, esta energia derivada de uma reação química é que vai, portanto, promover a conversão do gás carbônico em matéria orgânica. Por isso, é uma quimiossíntese. Entenderam? As bactérias, né, autotróficas é que são responsáveis, portanto, por esses dois processos que você está vendo aqui agora. Entendeu aí agora as diferenças? Vamos começar a colocar isso no contexto aqui da cadeia alimentar? Vamos nessa? Olha só, como é basicamente o fluxo de energia na natureza. Tem o sol, energia luminosa, tá? Essa energia luminosa vai ser utilizada pelas plantas e as plantas, portanto, vão transformar a energia luminosa em orgânica e essa energia orgânica a planta vai transferir lá para os animais na cadeia alimentar. Então, eu tenho lá no sol energia luminosa, é um tipo de energia. Na planta, eu vou ter o quê? Energia orgânica. Tá bom? Por quê? Porque a planta converteu gás carbônico em glicose. Lembra disso? E aí, quando o bichinho come a planta, está tendo uma transferência de energia. Uma transferência de energia orgânica. Uma transferência de carbono orgânico da planta, por exemplo, aqui para o animal. E também de um animal para um animal também. Esse carbono orgânico está onde? Esse carbono está na glicose, está na molécula de gordura, está na proteína, está nas moléculas orgânicas em geral. Entendeu? No DNA, no RNA, no ATP, aí. Então, esta sequência base é fundamental. Eu não quero que você seja aquele aluno que fique entendendo cadeia alimentar como meramente quem come quem em uma cadeia, quem se alimenta de quem em uma cadeia. Você tem que amadurecer essa percepção para entender que existem processos de conversão química, de conversão, de transformação de energia e de transferência de energia. Valeu? Aí a cadeia alimentar, como você conhece, é exatamente um entendimento que a biologia nos traz de uma relação em cadeia, ou seja, de uma relação em fila, em que, portanto, uma sequência de indivíduos estão transferindo energia de um para o outro. Perceba que vocês sempre, assim, comumente nós falamos assim, a cobra come o sabiá, o carcará come a cobra. Mas perceba também, pelo amor de Deus, que a seta da cadeia alimentar aponta para o lado direito. Você faz uma leitura da esquerda para a direita, já parou para perceber isso? Você fala assim, entendi, o sabiá como gafanhoto, a cobra como sabiá. Não tem nada de errado nisso, mas você está percebendo que você está lendo ao contrário? Da esquerda para a direita que é a leitura. Ou seja, o repolho serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sabiá serve de alimento para uma cobra. Essa relação é linear, ela tem início, meio e fim. Lá na base está o produtor, e depois do produtor estão os consumidores. Então, deixa eu te falar um pouco agora sobre a cadeia, sobre a estrutura, né, da cadeia alimentar. Primeira coisa a entender que a cadeia alimentar é um sistema linear de transferência. Como eu disse para você, tem início, meio e fim. Não tem nada a ver com coisas cíclicas. Né? A biologia realmente é cheia de exemplos, de assuntos relacionados a situações cíclicas. Mas, em particular, falando aqui da cadeia alimentar, ela é linear, tá bom? Então, lembrar também que na cadeia alimentar, a energia vai reduzindo a cada nível trófico, né? A cada participante da cadeia. Vou mostrar isso num cálculo para vocês. E também lembrar que os autotróficos, né, essa capacidade de produzir o próprio alimento, de converter gás carbônico em energia orgânica, sempre está na base da cadeia alimentar. E, por última informação, lembrar que logo depois das plantas, né, depois dos fotossintetizantes, nós vamos ter os heterotróficos ou heterótrofos, que são os animais, basicamente, participando aí da cadeia. Então,
como é que é a estrutura básica de uma cadeia alimentar? Primeiro ponto é saber que tudo começa com os produtores, que são esses, portanto, autotróficos. O produtor transfere parte da energia para o consumidor primário. O consumidor primário gasta, né, usa um pouco dessa energia e transfere uma parte para o consumidor secundário. E a mesma coisa seguindo para o consumidor terciário e por aí vai. Claro, essa lógica está dentro da alimentação. Por isso, cadeia alimentar. Mas é importante eu te lembrar que, apesar do nome consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, existem outras classificações que podem estar relacionadas a esses níveis. Por exemplo, o produtor ele é o primeiro nível trófico. O consumidor primário é o segundo nível trófico. O consumidor secundário é o terceiro nível trófico. O consumidor terciário é o quarto nível trófico. Então, sempre com muita atenção para você não confundir, por exemplo, o consumidor primário com o primeiro nível trófico, tá? Que não tem nada a ver. O consumidor primário tende, né, a ser um herbívoro. O consumidor secundário é o primeiro carnívoro. E o consumidor terciário é o segundo carnívoro. Aí te chama a atenção mais uma vez para você não confundir carnívoro primário com consumidor primário, tá? Então, vamos entender agora por que a energia reduz a cada nível trófico. Vamos imaginar que esse produtor, uma planta, tenha produzido 10 mil quilocal de energia orgânica, 10 mil quilocal de glicose, enfim. Mas a planta gasta uma quantidade, aqui no meu exemplo, 9 mil. Gastou 9 mil para se manter viva. Sobrou quanto? Sobrou 1.000. É a produtividade primária líquida. Por que produtividade primária líquida? Primária porque é o primeiro nível trófico. E é líquida porque, portanto, é o saldo entre o que produziu menos o que gastou. Essa produtividade primária líquida vai ser utilizada pelo consumidor primário, ou pelo herbívoro, que vai lá comer a plantinha. Mas o herbívoro também gasta uma quantidade para se manter vivo. Exemplo, 900. Sobrou quanto? Só sobrou 100. Produtividade secundária líquida. Por que secundária? Porque são os valores do segundo nível trófico. E assim vai. Então, o consumidor secundário vai ingerir 100, vai gastar 90, fica 10. E o consumidor terciário, que é o quarto nível trófico, por isso PQB, né? Produtividade quaternária, enfim, adquiriu os 10. Observe os valores líquidos, por favor. PPL, PSL, olha como está diminuindo. 1.000, 100, 10, está percebendo? Por isso que a energia reduz a cada nível trófico, porque os seres envolvidos na cadeia estão gastando parte do que ingeriram para se manter vivos. E essa energia, portanto, se perde na manutenção da vida, ou seja, na respiração celular, na manutenção do metabolismo, veja a caixinha amarela ali embaixo, né? Geração de calor, manutenção de metabolismo, e também o quê? Na liberação das fezes, de urina também, né? Nos excretas. Entenderam como é que a cadeia alimentar é organizada? Veja um exemplo aqui bem bacana, com números reais, concretos, para você dimensionar, quantificar, mensurar ainda melhor tudo que eu estou te falando. Por exemplo, uma área em que eu planto capim para poder alimentar um gado, um boi. Perceba que nesse setor que eu demarquei, tem 5.120 quilocal de energia disponível. Ó, disponível aí nesse capim, com esses autotróficos. Aí perceba, portanto, que dessa área inteira, só 730 quilocal, ó, apenas 14,2%, será realmente ingerida pelo gado. Desses 730 que o gado ingere, olha lá no rabinho dele, olha para o rabinho dele, 456 já foi embora aí só na forma de fezes e urina, entendeu? Perceba que 244 manteve o boi vivo, está lá na respiração dele. E apenas 30 quilocal, apenas 30, está sendo mantido para poder fazer o boi engordar, ganhar corpo, ganhar massa. Então perceba que de 730 quilocal, né, nós vamos ter aí aproximadamente 70% desse valor indo embora apenas nas fezes e urina. É assim que a energia se perde, é por isso que ela reduz a cada nível trófico. Perceba que a retenção no corpo do animal foi apenas de 30 quilocal. Tá vendo? E como você percebe aí, mais uma vez, uma parte foi embora como na respiração, isso é calor.
né? Geração de ATP. Não é nada físico, não é uma matéria física. Então, quem vai comer o gado, eu, você, no churrasco e tal, pronto, nós vamos ingerir apenas uma parte da energia que ele comeu. É assim que a energia vai fluindo ao longo da cadeia. Entender o que é fluxo de energia, eu sei que estrutura de cadeia alimentar também ficou fácil para você, todo mundo tem noção disso, mas essas informações que eu te passei, elas mostram o assunto numa perspectiva mais madura para você. Valeu? E a gente vai seguir na próxima videoaula falando de pirâmides ecológicas. Te espero na próxima aula. Valeu!